Bom dia! Estamos todos alegres porque juntos vamos estudar a Bíblia na nossa escola dominical online, com aqueles que já estão conosco estudando e os novos. Todos sejam bem-vindos ao estudo da Palavra de Deus. Eu os convido a abrir as suas Bíblias hoje, lá no Velho Testamento, no livro de Isaías, o capítulo 53. Isaías, capítulo 53. Não vamos lê-lo todo agora. Vamos ler apenas o versículo 5. Isaías, capítulo 53, o versículo 5. E vamos estudar hoje a importância da cruz. A importância da cruz. Bíblia aberta, vamos ler o texto. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Lida a palavra, vamos rogar a direção de Deus no estudo da nossa escola dominical online. Oremos. Senhor, é tão bom nós podermos abrir a Tua palavra, não somente agora, mas diariamente. E ela tem alimentado o nosso coração, ela tem nos fortalecido, ela tem nos guardado, ela tem nos dado direção. E agora que vamos estudá-la, vem falar conosco, vem nos usar como canal. E rogamos o alimento espiritual para cada um de nós. Nos fortaleça, nos abençoe. E oramos em nome de Jesus. Amém. A importância da cruz. Há um famoso psicólogo chamado Carl Jung, e ele tem uma frase que sintetiza muito bem a importância da cruz. A frase dele é: a cruz é a mais forte imagem vertical e horizontal. É o momento ali que ele coloca terreno e celestial. Deus e o homem se encontram na cruz. A cruz é tão importante porque ela é a oportunidade, o caminho do homem encontrar-se com Deus, do homem poder receber de Deus o perdão e do homem, através de Jesus Cristo, poder partilhar da vida eterna com o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso a importância da cruz. Em primeiro lugar, a importância da cruz era o plano de Deus, o propósito de Deus. E quando nós lemos os evangelhos, nos deparamos com aquele momento tão triste, momento de dor, momento de sofrimento, e é um momento que até a própria natureza sentiu aquela dor. E no Evangelho de Mateus, o capítulo 27, o versículo 45, nós encontramos: e houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Aquele momento afetou a natureza, a própria natureza sentiu, e o sol escureceu, o astro-rei escureceu, naquele período em que estava ocorrendo a crucificação. A importância da cruz, o plano de Deus e a visão que a gente tem naquele momento, além de ter afetado a natureza, aquele momento ali no plano de Deus revelava o pecado presente no coração do homem, que faz com que ele blasfeme contra o próprio Criador e que ele tenha ódio em relação ao seu semelhante. Ao lermos Mateus capítulo 27, o versículo 22, nós observamos, em primeiro lugar, o julgamento de Jesus Cristo. E naquela hora perguntou Pilatos: que farei então com Jesus, chamado Cristo? E a turba, a multidão, e o texto diz: todos responderam: crucifica-o. Também, no versículo 30 do Evangelho de Mateus, o capítulo 27, nós percebemos esse ódio em relação ao Filho de Deus por parte daquela multidão. Cuspiram nele,
e tirando-lhe a vara, batiam-lhe com ela na cabeça. Tamanho era o ódio, a raiva, o rancor presente no coração daquele que não tem o amor de Deus presente na sua vida. E lá no versículo 39 do Evangelho de Mateus, no capítulo 27, a palavra de Deus nos diz: os que passavam lançavam-lhe insultos, blasfemando, balançando a cabeça. A importância da cruz era o plano de Deus, e nesse plano afetaria todos, afetaria a natureza, afetaria o ser humano. Ninguém se torna indiferente diante do Filho de Deus. Mas vejam bem a importância da cruz no plano de Deus. Por quê? Além de afetar a natureza, revelar o pecado presente no coração do homem, também cumpriu as profecias, os sinais. Em Mateus capítulo 27, 51, no momento que Jesus Cristo estava sendo crucificado, o texto nos diz: naquele momento o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Era o momento mais importante da humanidade, em que a própria natureza sentiu, e o véu do santuário foi rasgado, demonstrando que não havia mais separação entre o homem e Deus, entre o santo e o santíssimo. Não há mais separação, porque agora há um caminho para que o homem se achegue a Deus, através da morte do Filho de Deus, Jesus Cristo. E a importância da cruz, o plano de Deus se cumpriu. Havia a promessa lá em Gênesis capítulo 3, o versículo 15, que viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, nascido de mulher. E logo após Adão e Eva pecar, havia a profecia de que ele viria, e ele veio, e ele cumpriu essa profecia. Mas a importância da cruz, em segundo lugar, a realização do plano de Deus. Isso é muito importante. A aproximação da cruz faz com que o homem se aproxime de nós mesmos. Quando olhamos para a cruz, nós avaliamos a nossa própria vida. E na cruz, Deus nos trata de eu e tu. É a intimidade do homem para com Deus. É algo pessoal. É algo especial, mas é uma relação íntima do homem e Deus. E na cruz, ela vai revelando, né, a nossa interioridade, como nós somos. Isaías capítulo 53, versículo 4, traz a verdade. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus, por Ele atingido e afligido. O momento ali, a realização do plano de Deus, Ele pagou pelas nossas enfermidades físicas, pelas nossas enfermidades psicológicas e morais. Ele tem a capacidade realmente de curar as enfermidades físicas, psicológicas, morais. Jesus Cristo também, as nossas dores, mágoas, discriminação, violência, abandono, mandou saber que Ele cura tudo isso, presente no coração do homem. Ele tira toda a mágoa, todo o rancor, porque com o amor de Jesus Cristo, o amor de quem deu a vida por quem ama, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. É amor da parte de Deus para conosco, o amor que sacrifica a vida para dar salvação em favor daqueles que o amam, daqueles que são seus. E também nossas opiniões, e nós reputávamos para ferido de Deus. Realmente Ele cumpriu cabalmente a profecia divina, e ali na cruz Ele pagou por todas as dívidas, pagou por todos os pecados, e revelou ali realmente a necessidade do perdão dos pecados.
E sem o perdão dos pecados nós não veremos a Deus. E sem a morte de Jesus Cristo, pagando por todos os nossos pecados, nós não poderíamos desfrutar da vida eterna com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E nós observamos que eles olhavam com desprezo, né? Porque não entenderam o propósito da vinda do Filho de Deus, o propósito do sacrifício. E no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, o versículo 39 a 42, nos coloca: os que passavam lançavam insultos, balançando a cabeça e dizendo: você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, salve-se, desça da cruz se é Filho de Deus. Da mesma forma, o chefe dos saduceus, eles olhavam com desprezo para aquele que poderia dar a eles a vida eterna, para aquele que estava naquele momento ali pagando por todos os nossos pecados. Mas eles não entenderam o propósito da vinda de Jesus Cristo. E as nossas opiniões também, não é? Mateus capítulo 27, versículo 54. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto, que foi um momento assim único na história da humanidade. E tudo que havia acontecido, os romanos ali ficaram atemorizados e exclamaram, né? Verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Naquele momento eles tiveram a oportunidade de reconhecer que Jesus era o Filho de Deus. E aquele ato que ele fez ali naquele momento era um momento de grande transformação na vida da humanidade. E especial foi que até aqueles que não haviam o conhecido antes, ali na sua morte e ressurreição, o centurião pôde entender que de fato a cruz tinha importância maior, e ali estava realmente o Filho de Deus dando a vida por toda a humanidade e para a salvação, e conquistando ali na cruz do Calvário o perdão dos pecados. E as nossas transgressões, tendência ao pecado, toda a maldade humana, tudo isso, realmente as nossas iniquidades, ali Jesus Cristo na cruz estava pagando por ela. Quando nós lemos lá no Evangelho, ou melhor, no livro de Isaías, capítulo 53, versículo 5, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Ele veio para pagar a nossa dívida. E foi esmagado por causa das nossas iniquidades. Ele veio para pagar todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados, todos os nossos erros. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele. Hoje nós temos paz com Deus, porque Jesus Cristo conquistou através do seu sacrifício da cruz. Por isso a importância da cruz, para que através de pagar toda a nossa dívida, todos os nossos pecados e conquistar o perdão de Deus, ele conquistou paz entre o homem, e pelas suas feridas fomos curados. Graças a Jesus Cristo, todos os nossos pecados foram perdoados, e hoje nós podemos ter a paz de Deus no nosso coração, e podemos ter a segurança de uma vida eterna para sempre com Deus. Podemos nesse momento partir para a eternidade, alegres, felizes, porque temos a vida eterna para com Deus, e desfrutaremos de tudo isso graças à cruz do Calvário, a importância da cruz e o ato de Jesus ter dado a sua vida por nós ali na cruz do Calvário. Mas é triste ver, porque a nossa alienação sem Deus, tudo é ruim. E nós observamos em Isaías, no capítulo 53, versículo 6, essa verdade. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós, e se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O homem sem Deus não tem sentido a vida. Há uma expressão que ouvimos muito, né? Há um vazio no coração do homem que só Deus preenche, e é a grande verdade. Sem Deus o homem é um alienado. E é tão triste observar que nesse momento da pandemia muita gente estava perdida porque
não tinha de fato a intimidade com Deus, não conhecia o poder de Deus através de Jesus. E muitos puderam gozar da alegria, da bênção da salvação, do perdão dos seus pecados, e estão preparados para o encontro com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e estão preparados para a vida eterna. E muitos partiram preparados para a vida eterna, desfrutando, do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário para conquistar o perdão eterno, o perdão pelos pecados e a vida eterna. E a maravilha ter os nossos nomes escritos no livro da vida e desfrutar a eternidade com o nosso Deus. Observamos que a cruz nos aproxima da realidade. No mundo como o nosso, um Deus bom só poderia ser encontrado numa cruz. O mundo é regido pela maldade. O mundo é regido por tudo aquilo que desagrada a Deus. O mundo não tem prazer nas coisas de Deus. Essa sociedade em que vivemos. E também a cruz nos aproxima do centro da história. Ela divide tudo, antes e depois dele. E hoje nós percebemos, antes de Cristo e depois de Cristo. Antes de Cristo, não havia sido conquistado o perdão pelos pecados, a salvação eterna. Mas ali na cruz do Calvário dividiu a história humana, antes de Cristo e depois de Cristo. E é tão bom saber que depois de Cristo a nossa vida mudou. Hoje nós somos íntimos de Deus. Nós temos a presença real, viva de Jesus em nós. Principalmente nós que recebemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Arrependemos dos pecados, pedimos perdão e a partir daquele instante o Espírito Santo passa a morar em nós. É o selo da promessa de Deus. E passamos a sentir o que é o céu. Que é a paz, a alegria, a presença do Senhor Deus em nós através do Espírito Santo. E a luz de esperança dos antigos. Antes de Cristo eles aguardavam a vinda do Messias. Eles morreram crendo na vinda do Messias. Nós já podemos hoje viver e experimentar que ele veio, morreu e ressuscitou. Hoje está à direita de Deus. Ele tem o domínio sobre todas as coisas. Nada escapa ao seu poderio. Tudo está debaixo do seu poder. E em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 10, nós observamos isso, Foi a respeito dessa salvação que os profetas falaram, da graça destinada a vocês, e investigaram e examinaram, e aprendemos que, e o apóstolo Pedro ainda continua, no capítulo 1, versículo 12, a eles foi revelado que estavam ministrando, não para si próprios. Os profetas do passado sabiam que estavam ministrando para nós, que receberíamos essa graça com a vinda de Jesus Cristo. Quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhe pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo, enviado do céu, coisas que até os anjos anseiam observar. E nós já podemos desfrutar as promessas dos profetas, nós já desfrutamos hoje, graças à importância da cruz, o pagamento por todas as nossas dívidas ali, nós já passamos a desfrutar dessa graça real, viva e verdadeira no nosso coração. Mas a importância da cruz, o plano de Deus, a realização do plano de Deus, mas a efetivação do plano de Deus. A cruz é a única alternativa. E quando nós lemos ali no versículo 4 de Isaías 53, nós podemos perceber a substituição. Tomou sobre si, foi traspassado pelas nossas iniquidades. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. E der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Então ele nos substituiu. Ele foi o cordeiro. Antigamente se matava animais para pedir perdão. Não há necessidade hoje mais, porque ele foi o cordeiro único, o sacrifício único verdadeiro. O sacerdote que deu a vida por nós ali na cruz do Calvário. Ele nos substituiu. Também ele nos justificou. E com o seu conhecimento justificará muitos, conforme Isaías, capítulo 53, 11. E nós temos hoje a justificação. Nós somos justificados, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. Nós somos considerados justos para receber a vida eterna,
graças aos méritos de Cristo. Sem Jesus Cristo não obteríamos essa bênção. E conquistamos também a paz. Quando nós vemos Isaías capítulo 53, versículo 5, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e tirava de nós a maldição do pecado. Não pesa mais a maldição do pecado sobre nós. Temos o perdão eterno, graças à morte de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. E conquistamos também, a realização do plano de Deus, a saúde espiritual. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Houve a cura moral e espiritual. Então, espiritual, nós somos curados e já desfrutamos a presença de Jesus Cristo em nós. Isso conforme Isaías 53, no versículo 5. E a cruz nos aproxima dos irmãos também. Quando nós vemos Isaías capítulo 53, 12, a parte primeira, por isso eu lhes darei muitos como a sua parte. Nós somos hoje uma irmandade espalhada em todo o mundo. Nós chamamos de a igreja militante. Ela está em todo o mundo e é crescida a cada dia, quando as pessoas recebem Jesus e passam a fazer parte da igreja de Cristo. E daqueles que já partiram, estão no céu hoje. Nós chamamos de igreja triunfante, já aguardando a segunda vinda de Jesus, mas já estão no céu desfrutando da presença do Senhor, que é o momento que nós deixamos esse corpo e vamos habitar com Ele. E na ressurreição vamos receber o corpo completo, o corpo glorificado que Jesus Cristo já tem. Nós vamos receber também. E pensemos no Evangelho de João, no capítulo 11, versículo 52. E não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados para reuni-los no povo. Nós somos um povo, o povo de Deus. Somos a família de Deus. Somos o povo de propriedade exclusiva de Deus. Uma parte de nós já está no céu e outra parte está aqui, presente, atuando, para que muitos ainda possam vir a conhecer a importância da cruz e através da cruz possam em Jesus Cristo ter a vida eterna. E ao aproximar da cruz, ela nos faz parte dessa família universal. O Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 19, nos diz: honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque, na verdade, o mandamento do Senhor, os mandamentos resumem, em primeiro lugar, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo. O amor ao próximo reflete que nós verdadeiramente temos o amor de Deus em nós. Concluindo, a importância da cruz. Havia o plano de Deus, a realização do plano de Deus, e observamos que ela nos transforma por completo a vida do homem, faz o homem sentir-se parte da família de Deus, do povo de Deus. E concluindo, a cruz se ergueu por causa de nós. Somente através dela Deus nos concede a salvação. Somente através da cruz, porque Jesus Cristo pagou por todos os nossos pecados, por todas as nossas dívidas. Não há mais nada. Em Cristo somos mais do que vencedores. Em Cristo temos o perdão eterno. Em Cristo nós podemos, através dele, sermos íntimos de Deus. E não foram os pregos que seguraram Cristo na cruz, mas o amor dele por você e por mim. E ali ele cumpriu a missão e concedeu a nós a salvação. E ele concede a todos que o recebem como seu Senhor, dono da sua vida, como seu Salvador. Se arrepende dos seus pecados, pede perdão, e ele passa a morar no coração, através do Espírito Santo. E todos que o recebem passam a ter a certeza da vida eterna. E a certeza de que, ao partir dessa vida, como o apóstolo São Paulo falava, para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Que ao partir dessa vida, partem tranquilos, porque ao passar para outra vida, estarão desfrutando da vida eterna com Jesus Cristo. Porque ele prometeu, na casa do meu Pai as muitas moradas. Se assim não fora dito, eu vos teria anunciado. E para onde eu vou, vocês irão comigo. É a promessa de Jesus Cristo. E vamos viver eternamente com ele, graças à ação ali na cruz do Calvário. Por isso a sua importância. Por isso nós vamos
encerrar a nossa escola dominical cantando um hino que é essa mensagem poderosa. O hino diz: Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz, nesse dia Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo meu gozo será, pois um dia em um lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Nessa cruz para mim há mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. Nessa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Antes de nós cantarmos o hino para encerrarmos a escola dominical online, nós vamos orar. Vamos colocar as nossas vidas nas mãos de Deus e colocar a vida daqueles que nesta manhã puderam ser tocados pelo Espírito Santo e receberam Jesus como seu Senhor e Salvador. E Ele, a partir de hoje, está morando na sua vida, no seu coração e dando a certeza da vida eterna. Oremos. Deus Todo-Poderoso, glórias, honras ao Teu nome, ao único que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nos planos eternos do Senhor planejou a nossa salvação. E nos alegramos porque Jesus Cristo veio, cumpriu a sua missão ali no Calvário. Foi o Cordeiro de Deus e tirou o pecado do mundo. E graças ao ato dele, hoje nós podemos ter essa íntima relação com o Senhor. Podemos ter o perdão pelos nossos pecados e podemos ter a certeza da vida eterna. Gratos, ó Pai, porque o Senhor nos salvou. E nessa manhã o Senhor falou ao coração de muitos e que puderam também receber essa graça maravilhosa e possam desfrutar já a bênção da salvação. Guarda, ó Pai, todos aqueles que estão enfermos fisicamente e espiritualmente. Guarda aqueles que estão necessitando do Teu poder, estão tristes, os alegre, os conforte, e seja acompanhando a vida de toda a nossa nação, ó Pai. Cuida dela, dirija, ampara, dirija os nossos governantes e nos abençoe e faça com que possamos diariamente estarmos estudando a Tua Palavra e que a Tua Palavra possa falar poderosamente ao nosso coração, como falou conosco hoje. Nós oramos agradecidos por esse momento e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o hino? Se elegeu, ela um dia fugiu, com emblema de vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo meu gozo será. Pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Nessa cruz para mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo meu gozo será. Pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Nessa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça
graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo meu gozo será, pois um dia em lugar